Por que o surto está maior agora? Primeiro caso, pessoal. Variante agressiva do vírus Oropost circula no Brasil e na América. Dessa vez, o vírus sempre circulou entre animais e seres humanos de forma silenciosa. Era um vírus tranquilo, não se multiplicava muito bem e tal. E agora, o que os cientistas viram, e eu quis destacar essa parte, é que o vírus produz 100 vezes mais vírus no período de 48 horas que a primeira linhagem isolada no Brasil nos anos 60. Eu chamo a atenção para isso por dois motivos. Primeiro, realmente, essa multiplicação maior, quem acompanhou comigo a pandemia aqui, sabe que qualquer multiplicação acelerada ou escape imune, que não é o caso aqui, mas qualquer multiplicação acelerada aumenta a velocidade com que o vírus pode chegar no mosquito ou no corpo humano e aumenta a gravidade da doença, pelo menos do ponto de vista teórico. Se o sistema imune vai conseguir combater isso, nós não sabemos. Fato é que essa variante que está circulando no Brasil, ela tem essa capacidade de se multiplicar mais rápido. Pode ser isso que fez com que esse surto tenha sido mais detectado. E a segunda coisa que eu queria destacar nessa frase é que eles compararam o vírus no período de 48 horas com a primeira linhagem isolada no Brasil nos anos 60. Então, olha só o que a falta de estudo sobre o Oropost faz, né? Desde 2017 que eu conheço esse vírus, inclusive eu conheci ele numa palestra sobre um alerta de como que ele poderia se tornar uma epidemia. Eu fiz um vídeo sobre isso. E sobre isso eu também fiz um vídeo em 2021 alertando sobre o vírus Oropost e o vírus Maiaro, que são dois vírus da Amazônia. E desde essa época se fala, caramba, nós temos que aumentar a vigilância, nós temos que começar a pegar esse vírus antes dele se tornar um problema. Então nós falhamos aqui, tá? A gente falhou tanto em não pesquisar o vírus, quanto em deixar com que ele circulasse, né, de forma silenciosa, sem que houvesse um controle. Mas também, essa informação, ela mostra que se ele produz 100 vezes mais vírus no período de 48 horas que a linhagem de 1960, a gente está falando aí de 70, quase 70 anos, né, 60 anos de diferença para o vírus se multiplicar, melhorar a sua forma de transmissão, entendeu? Então pode ser que esses 100 vezes mais não seja tão absurdo. Quando você compara com o vírus de 60 anos atrás, pode ser absurdo, mas se você comparar com o vírus de 5 anos atrás, talvez seja só um pouco mais eficaz. Então o estudo, ele é... Se você for bem crítico, a manchete é sensacionalista, mas de fato existe uma variante mais agressiva do vírus Oropost circulando no país em relação a que circulava na década de 60. 2. E aqui eu acho que é o fator que mais me tranquiliza. O aumento do Oropost esse ano, ele está relacionado com o aumento da testagem. Em 2023, pessoal, com o risco que o Oropost tinha de se espalhar, o Ministério da Saúde, junto com a OPAS, né, a Organização Pan-Americana de Saúde, investiu em testes para detectar o Oropost. Não é o caminho certo, eu acho que deveria ter sido investido em vigilância primeiro. O que é vigilância, né? Você investir... Qual que é a diferença de vigilância e testagem? Testagem, você está testando os doentes, as pessoas doentes. Então você já está testando quando a doença se instalou. A vigilância, você testa animais, você estuda o rastro do vírus, você vai estudando como que o vírus ele está mutando, quanto que a gente tem que investir mais em proteção, tá? Quanto que a gente tem que botar de dinheiro em vacina, em tratamento, porque o vírus vai se tornar um problema. Sem vigilância, você só espera a doença chegar. É como se você estivesse esperando um tsunami chegar sem saber se teve terremoto. Quando a vigilância é basicamente o alerta de terremoto. Entendeu? Mais ou menos isso. Então, a partir de 2023, foi feita uma decisão de que, considerando que o vírus poderia se espalhar, com os poucos estudos que tinha, eles distribuíram os diagnósticos, que são principalmente PCR, tá, gente? Esse que mas eu acho que é com sangue. Agora eu nem conferi se é nariz, onde que pega a amostra agora, mas deve ser sangue, porque o vírus não é um vírus respiratório, tá? Então, eles distribuíram os testes, que normalmente eram só na região norte, para o restante do país. Então, era esperado que o vírus fosse detectado em vários estados este ano. E esse ano coincidiu de ter um aumento de casos por causa disso. Então, olha aí a informação que normalmente você não vê por aí, né? Então, o aumento de casos também está relacionado com o aumento de testagem. Isso não é uma coisa boa, porque os casos estão acontecendo, mas mostra que, na verdade, a gente já podia estar vivendo surtos antes e não via, não descobria,
tá? Então agora os números de Oropost vão começar a subir e com certeza vai ter um aumento de investimento em vírus Oropost, tá bom? Mas da forma errada, né? Poderia ter sido antes. E a outra questão é o clima e o desmatamento, né? A gente não pode deixar de falar que este ano, com mais de 11 mil focos, o mês de julho registra o recorde de queimadas na Amazônia em 2 décadas. Então eu lembro bastante, na época da pandemia, da gente falando de saltos de vírus para o ser humano, que o desmatamento bateu recorde no último governo, né? Mas que agora também, o governo que deveria corrigir essa situação, a gente não está falando aqui de desmatamento, a gente está falando de queimadas, né? Mas a gente sabe que as queimadas ali, elas têm um problema também. Batendo recorde. Então, o que o Ministério do Meio Ambiente está fazendo? Qual que é o grande problema disso? O grande problema das queimadas e do desmatamento é que ela desloca os vetores para as regiões mais próximas das cidades. Você lembra que eu falei que o maruim é um vírus que ele está ali mais ou menos no meio periurbano? Quem mora em Manaus sabe, tem foto aqui deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Essa foto aqui, essa aqui é uma região de Manaus. Tem região que é assim nas cidades que são ali amazônicas, né? Vamos dizer. Você tem floresta, atravessou a rua, você está no meio da floresta. Entendeu? Se você tem desmatamento ou queimadas próximas, os vetores eles se deslocam. Então os mosquitos eles ficam mais próximos do ser humano. Isso favorece saltos. E aí a gente não está falando só de vírus Oropost. Existem vários vírus que são conhecidos na região amazônica, que só circulam entre mamíferos, roedores silvestres, que estão esperando para saltar para seres humanos. Então, é sim um problema, né? A gente falar de clima e desmatamento. Quanto mais desmatamento, mais chance do humano entrar em contato com os vetores, que são ali no meio periurbano. Fora os culex, se o vírus se adaptar às cidades, aí ele vira dengue. Aí vira todo ano. Então tem um estudo aqui bem legal, que é uma revisão, né, que foi publicada na Lancet, uma das maiores revistas científicas, que ele lista vários aspectos do Oropost. Eu acho que é o estudo mais completo que tem sobre o Oropost disponível para nós hoje. E aí eles destacam aqui, né, que no ciclo de transmissão, apesar de não ser conhecido o ciclo silvestre completamente, eles colocaram que os humanos são o link suspeito entre o ciclo silvestre e o urbano. É óbvio? Não. Em alguns casos, a transição pode ser um animal, que ele é meio silvestre, meio urbano. Tá? Pode ser um pássaro, por exemplo, que é urbano e silvestre ao mesmo tempo. No caso do Oropost, o humano é o principal animal que está levando o vírus para as cidades. Então ele leva o vírus infectado, ele se infecta pelo vírus na floresta e leva o vírus para a cidade. Ele desmata e se insere na região de floresta, pega o vírus e leva para a cidade. E também ele faz com que o vetor Culicoides paraensis, que está presente tanto no meio urbano quanto no rural, se desloque para as cidades, porque não tem mais o ambiente rural e urbano para ele ficar, o ambiente rural e florestal para ele ficar, né? E aí quando você analisa a história do surto de Oropost, eles coincidiram com mudanças ambientais humanas. Então quando você faz o paralelo tem estudo mostrando isso, você faz o aumento de danos intensos, né, de desmatamento, aumento de agricultura em regiões de mata e desenvolvimento de cidades, você tem surto de Oropost. Então existe uma coincidência muito grande aí. Aumento de desmatamento, aumento de avanço nas regiões de floresta com surto de Oropost. E aqui eu coloquei uma fotinha do maruim, né, na mão de uma pessoa. Então, olha aí. Como é que você se protege disso? A gente vai falar sobre isso.